Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Estou com muitas saudades e vamos à nossa primeira aula do nosso segundo semestre. Mas antes, quero compartilhar com vocês a notícia de que eu serei mamãe. Então rezem por mim, tá bom, gente? Vamos ao nosso primeiro conteúdo? Então, a nossa aula de educação física. Nesse bimestre, nós vamos estar trabalhando as deficiências e o nosso conteúdo de hoje é deficiência visual. Tudo bem? Este conteúdo está relacionado à BNCC. Nas competências gerais, nós temos conhecimento, comunicação, empatia e cooperação. E na educação física, nós trabalharemos a unidade temática de esportes. Objetivos: conhecer os tipos de deficiência e identificar formas de incluir os alunos com deficiência nas nossas diversas atividades. Então, já que o conteúdo é deficiência visual, vamos falar um pouco? Devido à ignorância de suas causas, nós vamos ver agora alguns mitos, crendices e superstições. Então, devido à ignorância das causas da deficiência, a cegueira com frequência despertou medo e superstição nas pessoas ao longo dos séculos. Por exemplo, na antiga Grécia, a palavra estigma se referia aos sinais corporais, associados a uma condição moral inferior. A pessoa marcada por um estigma deveria ser evitada, principalmente em locais públicos. A cegueira, como outras deficiências, estava entre os estigmas denunciadores de péssimo caráter. As pessoas eram marginalizadas, excluídas do convívio social. Já na Idade Média, a cegueira era vista como um castigo divino. Por outro lado, houve sociedades em que o cego era considerado um favorito dos deuses, com sua visão para dentro. Ele veria coisas que escapavam aos demais. Isso fazia dele um ser superior, um ser privilegiado. Muitas pessoas, pessoal, consideram a palavra deficiente com um significado muito forte, que é carregado de valores morais, contrapondo-se, opondo-se à eficiente. Isso levaria a supor que a pessoa não é capaz. A ênfase, neste caso, recai no que falta, na limitação. E às vezes causa sentimentos de indiferença, desprezo. E esse também é um dos objetivos da nossa aula de hoje. É que nós possamos olhar a habilidade que o outro tem e não a sua limitação. Até mesmo porque todos nós, com deficiência ou não, temos as nossas próprias limitações. Então, neste momento, vamos fazer um aquecimento. Como em toda atividade física, antes de começar, vamos nos preparar para o aquecimento. Pare um pouquinho e imagine um atleta. Imaginou? Visualize todas as características possíveis. Quanto mais rica a imagem formada na sua cabeça, melhor. Agora responda. Seu atleta é menino ou menina? É alto ou baixo? É forte ou fraco? É magro ou gordo? Todas as respostas estão certas. O prazer e os benefícios que o esporte proporciona estão ao alcance de todos. Basta oferecer as condições necessárias para que cada um possa vestir a camisa. No esporte, assim como em todos os lugares, preconceito é a maior bola fora. Ao praticar uma atividade física, você aprende mais sobre si e as pessoas ao seu redor. E saber lidar com a diversidade é algo que nos ajuda a enfrentar os desafios dentro e fora do campo.
Meninos, meninas, altos, baixos, magros, gordos, com ou sem deficiência, todas as pessoas podem e devem praticar alguma atividade física. E quando isso acontece em um ambiente inclusivo, todo mundo sai ganhando. Uma das maiores provas disso é essa atleta aqui ao lado. Você conhece? Já ouviu falar nela? Adria Santos. Adria dos Santos é o nome dela. Ela é a maior medalhista feminina paralímpica do Brasil. Cega desde 1994, a atleta sempre contou com o apoio de sua família e treinador para seguir competindo, apesar das dificuldades. Dona de 13 medalhas olímpicas, Adria virou referência em corridas de 100, 200 e 400 metros rasos, principalmente porque encontrou uma modalidade em que sua deficiência não é uma barreira. Nela, os atletas correm junto com os treinadores, que os orientam visualmente durante as provas. Mas afinal, o que é deficiência visual? Deficiência visual é quando uma pessoa vê menos de 0,05 graus no olho em que enxerga melhor, com a correção óptica mais intensa. Como se apresenta? Além da deficiência visual, também existem casos chamados de baixa visão, em que a capacidade de enxergar fica entre 0,3 e 0,05 graus, ou em que a soma da medida do campo visual em ambos os olhos é igual ou menor a 60. Vamos ver algumas estatísticas da deficiência visual? Vamos lá. A população brasileira tem mais de 200 milhões de pessoas. Dessas, 23,9%, que representa 45,6 milhões de pessoas, declaram ter algum tipo de deficiência. Entre as deficiências declaradas, a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em seguida, ficaram problemas motores, com 2,3%, intelectuais, com 1,4%, e auditivos, com 1,1%. Segundo a OMS, as principais causas da cegueira no Brasil são catarata, glaucoma, retinopatia diabética, cegueira infantil e degeneração macular. Segundo dados do IBGE de 2010, do último censo, no Brasil, das mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, 528.624 pessoas são incapazes de enxergar, são cegos. 6.056.654 pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal, grande e permanente dificuldade de enxergar. Outros 29 milhões de pessoas declaram possuir alguma dificuldade permanente de enxergar, ainda que usando óculos ou lentes. Vamos ver agora isso por região? Na região norte, nós temos 574.823 pessoas com deficiência visual, representando 3,6% da população local. Na região Nordeste, nós temos 2.192.455 pessoas com deficiência visual, que representa 4,1%. No Sudeste, nós temos 2.508.587 pessoas, que representa 3,1% da população local. Na região Sul, nós temos 866.086 pessoas, representando 3,2% da população local. E na região Centro-Oeste, 443.357, que representa também 3,2%
da população local. Falando um pouco sobre a deficiência visual no mundo. Segundo alguns dados do World Report, a cada 5 segundos, uma pessoa se torna cega no mundo. Além disso, do total de casos de cegueira, 90% ocorrem nos países emergentes e subdesenvolvidos. Estima-se que até 2020, o número de pessoas com deficiência visual poderá dobrar no mundo. Porém, a OMS aponta que se houvesse um número maior de ações efetivas de prevenção e ou tratamento, 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. Ainda segundo a OMS, cerca de 36 milhões de pessoas no mundo são cegas e outras 217 milhões têm baixa visão. Glaucoma, retinopatia, atrofia do nervo óptico, retinose pigmentar e degeneração macular relacionada à idade são as principais causas de cegueira na população adulta. Entre as crianças, as principais causas são glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, catarata congênita e toxoplasmose ocular congênita. É importante ressaltar que, se houver a perda visual, o tratamento precoce, atendimento educacional adequado, programas e serviços especializados levam a uma vida independente e produtiva. Então, a deficiência visual é o comprometimento parcial de 40% a 50% ou total da visão. Segundo critérios estabelecidos, os diferentes graus de deficiência podem ser classificados em baixa visão, próximo à cegueira e cegueira. A baixa visão, compensada com o uso de lentes de aumento, lupas, telescópios com auxílio de bengalas e de treinamentos de orientação. Próximo à cegueira, quando a pessoa ainda é capaz de distinguir luz e sombra, mas já emprega o sistema Braille para ler e escrever. Utiliza recursos de voz para acessar programas de computador, locomove-se com a bengala e precisa de treinamentos de orientação e de mobilidade. E cegueira é quando não existe qualquer percepção de luz. O sistema Braille, a bengala e os treinamentos de orientação e de mobilidade, neste caso, são fundamentais. O diagnóstico de deficiência visual pode ser feito muito cedo, exceto nos casos de doenças degenerativas, como a catarata e o glaucoma, que evoluem com o passar dos anos. Esta imagem é só para a gente poder compreender um pouco o que é exclusão, segregação, integração e inclusão. Na exclusão, as pessoas normais, as pessoas ditas normais, estão... Minutinho. Voltando. Na exclusão, nós temos só pessoas ditas normais. Quando falamos em segregação, nós temos dois grupos. O grupo dos ditos normais e os grupos dos deficientes. Mas os dois, eles não estão juntos. É o caso, por exemplo, das APAES, que atendem apenas pessoas com deficiência. Na integração, nós temos o grupo dos ditos normais e o grupo dos deficientes. Estão todos no mesmo conjunto. Porém, o grupo dos deficientes, ele fica separado. E na inclusão, de fato, todos participam do mesmo grupo e as atividades e os envolvimentos dos que têm deficiência são vistas e são trabalhadas individualmente. E que esportes praticar? Alguns dos esportes que alguma pessoa com deficiência visual pode praticar: atletismo, ciclismo, natação, goalball, futebol de 5, futebol de 7, judô, hipismo, halterofilismo. Bom, pessoal,
até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o nosso conteúdo. Tchau!